paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, salvador das nossas almas. Entendeu? Aquele que derramou na cruz do Calvário, ali no monte, no Gólgota, o seu precioso sangue para lavar você de todos os seus pecados e todas as suas culpas. E ele é seu advogado, hein? Para te justificar na presença de Deus, das coisas que vão continuar acontecendo na sua vida. Que nós somos miseráveis pecadores e se você vacilar, você escorrega na casca da banana. Bom, veja bem, é o seguinte, se você assistir o vídeo, né, da live com o canal Arca CCB, você vai ver que eu nem perco tempo na apresentação da minha pessoa. Por quê? Porque eu virei uma lenda dentro da Congregação Cristã no Brasil. Eu sou o patinho feio da Congregação Cristã no Brasil. Você conhece a lenda, a história, né, de Hans Christian Andersen? É a lenda da história, é a fábula do patinho feio. Ele era solitário, sozinho, não tinha pai, não tinha mãe, e foi adotado por uma pata. Só que ele era diferente, e ele sofria bullying, né? Como a gente diz, né? Os seus irmãozinhos adotivos debochavam dele, né? Não sabiam que ele não era um pato. Foram descobrir mais tarde que ele era um belo cisne. Então, na mente da maioria dos membros da Congregação Cristã no Brasil, eu sou ímpio, pecador, adúltero, homossexual, faço sexo com animais, estou cheio de demônios e tudo que eu digo é mentira. Entendeu? Por que eles pensam desta maneira? Por que estes preconceitos? Porque tiveram suas mentes manipuladas para raciocinarem desta maneira a respeito daqueles que criticam este ministério que está aí. Um ministério apóstata, desviado das suas doutrinas originais e criminosos. Tá? Criminosos, que mataram milhares de pessoas e destruíram milhares de famílias. Né? E veja por que eu gasto quase 25 minutos falando da minha vida. Né? Porque é o seguinte, o nosso querido Marcelinho, eu fiz uma live desafiando ele para vir e explicar o comportamento do Salvador Bueno, que foi um dos grandes criminosos anos atrás. Né? Um dos grandes criminosos já há 50 anos, entende? E ele está dizendo que ele não fez nada disso. Quem criou o pecado de morte foi você, fui eu. E que nós somos fofoqueiros e linguarudos falando da vida alheia. Então criamos o pecado de morte. Quando está aí os ensinamentos, né? Para que você veja que era do pleno conhecimento dele. Então ele não queria vir porque não via condição, né? De responder isso daí. Só que é o seguinte, na nossa conversa inicial no WhatsApp, eu contei a minha vida. Isso que vocês vão ouvir na live lá do canal Arca CCB. E eu confesso que aos 20 anos eu cometi a fornicação. Entendeu? Bom, mas aos meus 20 anos, eu nem crente era, né? Era católico formal, muito namorador, entendeu? E uma das minhas... nunca tive duas namoradas, tá? E uma delas engravidou, entendeu? Era isso. Eu contei para ele em áudio, né? E contei na live. Por que eu contei na live? Pela seguinte razão, porque ele ia usar essa arma para me desqualificar. Imagina, né? Veja, eu me converti, né? Me arrependi, me converti
e eu nasci de novo. Que é o velho homem, o Jair Velho, que fez estes atos aí, ele morreu lá há 21 anos atrás, há 61 anos atrás. E há 61 anos atrás nasceu um novo homem, um novo Jair, como diz a palavra de Deus em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, ele aceitou, né? Aceitou participar da live, fazendo-me lembrar sempre que ele tinha o meu áudio. E que se eu usasse palavras duras, ele ia usar o meu áudio. Porque você sabe, você falou e eu tenho áudio. Então ele. Então por isso eu já quebrei de cara, quebrei o projeto deles na espinha. Não é verdade? Além disso, meus queridos irmãos, veja o seguinte, tá? Ele faz observações desqualificando, né, a minha pessoa e dos demais críticos da congregação cristã no Brasil, né? E veja, a crítica por quê? Porque aqui eu sou um velhinho cuidador, né, de uma velhinha que tem sérios problemas de saúde, né? E que quando eu saí para buscar um pouco d'água para beber durante o debate, ela queria que eu cuidasse da cadelinha dela. E é o tipo de pessoa que ela, quando quer uma coisa, ela não desiste. E eu tive que ficar explicando para ela que eu tinha uma live para falar com várias pessoas estavam me aguardando. Daí a demora. Mas veja, ele já levanta uma suspeita sobre o nosso caráter, né? É um caso sério essa turma, né? Então veja que a conduta de ambos, então veja que a conduta de ambos, então veja que a conduta de ambos é uma conduta que vocês irão, tá, analisar, irão ver o que está certo, o que está errado. Tá bom. Mas vamos ver então mais um pouquinho, fazer mais algumas observações. Tanto do nosso lado, tá, como membros da Congregação Cristã no Brasil, como do lado deles, que vocês analisarão, tá? Então, assim, o Jair agora ele disse no comentário que ele está disponível. Então, seu Jair, por gentileza, pedimos com educação, com respeito que nós temos ao senhor, tá? Que o senhor possa, então, entrar aqui no estúdio da live do StreamYard através do link que acabamos de enviar para o senhor, tá bom? Você pode acessar tanto via computador, via notebook, né? No notebook tem a sua webcam, ok? Como também você poderá estar acessando via celular, né? E nós, é, você está dizendo, ó, tem como me enviar o link? Sim, seu Jair, nós enviamos o link para o seu WhatsApp, tá? Agora, se o senhor quer, a gente vai colocar, então, o link aqui no chat, tá bom? Não tem problema. Eu só peço aos demais irmãos que estão aqui, né, que às vezes queiram tentar entrar, meus irmãos, a gente não vai autorizar, porque eu acho que não é justo um querer entrar e outro não, tá, irmãos? Então, espero que os irmãos entendam, no amor de Cristo, tá, irmãos? Que o link que eu estou enviando aqui é para que o seu Jair ele tente entrar aqui no estúdio para que assim ele possa também expor as questões deles e a gente possa entender melhor essas questões, né? Então, vocês observaram que ele dá um leve sorriso, pedindo aos demais não usarem um link para entrar na live. Sabe por quê? Porque eu estava lá cercado, né? Talvez por centenas de lobos prontos para me devorar, se atirarem sobre mim e me devorarem simplesmente porque não entendem a minha linguagem. Não entendem a minha linguagem, eles agridem, insultam, ofendem, maltratam. Eu sou, para a grande maioria dos crentes da congregação cristã no Brasil, um homem ímpio, pecador, adulto, homossexual, faço sexo com animais e estou cheio de demônios. Tudo que diga é mentira. Entendeu? Por que os crentes da congregação são diferentes dos demais crentes das outras denominações evangélicas?
até das testemunhas de Jeová, que são tão, ou mais até, fanáticos do que os crentes da Congregação Cristã do Brasil. Por quê? Por quê? É porque não sabem o que a Bíblia diz, não conhecem as doutrinas da igreja e estão mentalmente manipulados para o ódio, né? A raiva contra pessoas que denunciam os desvios, a conduta herética, a doutrina diabólica. Ficam indignados, furiosos. Os demais crentes das demais denominações façam um teste. Façam uma crítica para um crente da igreja batista, da igreja presbiteriana, Deus e Amor, para essas igrejas aí que estão aí as maiores. E você vai ver que o comportamento da pessoa é diferente. Eu não estou dizendo que a grande maioria vai te mostrar uma verdade. Ou então, no mínimo, a grande maioria vai te responder com respeito, vai te responder com respeito sobre aquilo que ele crê. Diferente da congregação, que é só ódio, fanatismo religioso, entende? Um fanatismo exagerado, que chega ao ponto de babar pelos cantos da boca. Uma loucura isso daí. Mas vamos avante, mais um pouquinho. Então, ó, acabei de enviar aqui no bate-papo, aqui no chat, tá? O link para que o nosso irmão ele possa, então, tentar entrar aqui no estúdio e assim ele expor as questões que ele tem que expor. Faremos perguntas tudo dentro da Bíblia, tá, meus irmãos? Ou tentaremos fazer tudo dentro da palavra de Deus, né? Irmão Beto, irmão, tem alguma palavra, alguma coisa? Já fica à vontade, irmão, para estar falando aí. Primeiro, a paz de Deus a todos os irmãos, né? Os nossos telespectadores. Dizer que, mais uma vez, eu fico contente, né, de estar aqui com todos nós nessa oportunidade. Ok, seu Gé, a gente pode dar uma resposta referente a essa tua primeira parte, até para que a gente não se perca um pouco nessa tua linha de raciocínio, referente, como nós já sabemos, né? O senhor está expondo aqui uma situação de pregação, onde nessa pregação foi falado ali claramente, né? Como o senhor disse, que a pessoa pecou, já não tem mais jeito, que foi expulso da igreja. Então, assim, eu vou deixar o irmão Beto, até ele se apresentar agora nesse momento, e dar essa explicação, o porquê que muitas das vezes ocorre dessa forma na congregação, tá bom, seu Gé? A gente pede licença, depois a gente volta com o senhor novamente, tá bom? Beto, fica à vontade, por favor, Beto. Primeiro, a paz de Deus a todos, né? Os nossos irmãos telespectadores. Cumprimento também ao senhor Jair, convidado dessa live, o irmão Marcelo também, né? E gostaria de me apresentar, eu sou o irmão Alberto, um dos ADM do canal AKCCB, né? Já estou na congregação já há mais de 22 anos, né? Já vai para 23, né? E, assim, tenho também um canal de estudos bíblicos, né? Eu dou aulas também bíblicas, né? Para crianças, jovens e adultos. Agora, em relação à pergunta, aliás, o comentário, né? Que o senhor Jair fez, né? Esse testemunho que ele deu da sua vida, né? E ele mencionou que numa das pregações, né, na congregação, ele ouviu palavras de que aqui não é o teu lugar, é que você pecou. Quero observar o seguinte, o esforço do nosso querido Albertinho, né? Eu vou usar essa expressão, nosso querido Albertinho, né? No diminutivo, é uma expressão carinhosa, que eu vou usar durante a live toda, né? E que ele consentiu. Ele consentiu. Eu chamei de Albertinho por várias vezes, né? Nosso querido Albertinho. Né? No final ele, desceu o cacete me achando que tratava-se de uma falta de respeito. Não. Disse a ele que nada tenho contra a pessoa dele, o que eu não gosto é do que está na cabeça dele.
mas ele merece da minha parte o maior respeito e consideração. E o trato de Albertinho é uma maneira de tratar, uma expressão de tratamento carinhosa. Preconceituoso, ele, lá no final, considerou, não me autorizou, disse que isso era eu estava querendo agredi-lo. Não sei, quem cala, consente. Ele me consentiu chamá-la assim durante 1h45, tá bom? Então, vamos continuar tratando o Albertinho carinhosamente. Nosso querido Albertinho quer minimizar o crime cometido por estes homens, quando de fato eu vi esse mesmo discurso na boca de 2 homens diferentes em congregações diferentes, né? 2 vezes na Vila Versone e 1 vez na Vila Curuçá Velha. Na Vila Versone pelo irmão Valentim, na Curuçá Velha pelo irmão José da Cruz. Entendeu? Isso, para mim, é formação de quadrilha. Depois vieram, as notícias foram chegando. E descobri um documento na internet, está aqui o documento, né? Que prova que o assunto não é novo. Eu é que estava comecei esse trabalho de denunciar isso daí há 21 anos atrás, mas, ó, tá vendo aqui, ó? A doutrina do pecado de morte como um fator, né, de desenvolvimento do quadro depressivo dos membros da Congregação Cristã do Brasil. É uma pesquisa feita por um pastor de nome Evandro Rodrigues, com o aval de uma das mais respeitadas universidades do mundo, a Universidade Mackenzie. Aqui há o relato de quase uma centena de depoimentos de pessoas que sofreram essa agressão e pessoas que viram isso acontecer. E eu juntei também dezenas de comentários no canal do YouTube dos meus vídeos, dos vídeos do Carlos Einar, onde ele trata também do pecado de morte. Estão aqui printados quase uma centena de comentários, apensos aí aos diferentes canais que trataram do assunto do pecado de morte. Mas ele quer minimizar, né? Mas vamos avante no que ele está dizendo. Vamos ver se isso é verdade. O interessante é que nós precisamos entender o seguinte, que na Bíblia Sagrada, nós percebemos que existe, né, a vontade permissiva de Deus e existe a vontade decretiva. A vontade decretiva, né, ela é imutável, porque é decreto. Decreto não se revoga nem volta atrás. Mas existe a vontade permissiva. Essa é de acordo com o proceder humano. Ou seja, se o homem ele age de forma rebelde e desobediente à palavra do Senhor, o Senhor pode mandar juízo de punição e condenação para aquela pessoa. Mas aquele juízo pode ser revertido em bênção, caso a pessoa se humilhe, se arrependa e se converta dos seus maus caminhos. Temos vários exemplos na Bíblia. Então veja, né? Ele vai usar argumentos para justificar o pecado de morte, vontade decretiva, vontade permissiva, né? Mas veja, estes conceitos valem para o Velho Testamento, para justificar a violência que a gente vê no Velho Testamento, entendeu? Ordenando a nação de Israel, por exemplo, invadir os reinos da antiguidade, Moabe e outros mais, a cidade de Jericó, por exemplo, também, né? Para matar homens, mulheres, crianças, essas coisas assim. Então, esses argumentos têm sentido, né? Lá no Velho Testamento, não no Novo Testamento. Nós vivemos a graça no Novo Testamento. Então, isso aí é um absurdo, que ele vai mostrar, né, que o pensamento dele realmente é um pensamento todo fundamentado na lei de Moisés, lá no Velho Testamento.
não no cristianismo e na pessoa do Senhor Jesus. Vamos avante. Temos vários exemplos na Bíblia, como, por exemplo, quando o profeta Isaías foi na casa de Ezequias, o rei, e declarou para ele que a resposta que o Senhor dava para ele, a mensagem que o Senhor tinha para ele era de morte, que ele iria morrer, que ele não iria se levantar daquela cama. Naquele momento, o que Ezequias fez? Ele se rebelou contra o Senhor e disse: que palavra é essa? Pregando a minha morte, dizendo que eu não vou me salvar, que eu não vou me ver livre dessa situação? Não. Ele virou-se no canto da cama e humilhou-se, orou ao Senhor, humilhou-se, chorou na presença de Deus. O que fez Davi quando pecou, né? E foi repreendido pelo profeta Natã? Ele reconheceu que era digno de morte, que não merecia o perdão nem a misericórdia de Deus mesmo, que a mensagem do profeta Natã estava correta, que o que ele merecia realmente era a condenação. Mas o que aconteceu? Davi, ao ouvir essa mensagem, o que ele fez? Se humilhou, se arrependeu, invocou o Senhor. O que aconteceu com Nínive quando foi Jonas lá pregar a destruição daquela cidade? Veja, está usando exemplos do Velho Testamento, que provam que não existe o pecado de morte, né? Mas ele usa, né, esses episódios do Velho Testamento para justificar comandos como os que eu ouvi. Fora daqui, você é um cadáver, você está morto. Você não é das minhas ovelhas, aqui não é teu lugar. O seu lugar é o inferno e fora daqui. E são muitos os comentários apensos aos vídeos. Tá? Muitos comentários mostrando que isso é um discurso na boca de milhares, centenas de homens, por esse Brasil afora e muitos no exterior do país. Entendeu? Como fazer esse tipo de comparação? Não tem sentido. É um absurdo. Nínive, o que ele fez? Nínive, não, eu ainda não terminei. Eu esperei o Senhor terminar, agora o Senhor espera eu terminar também. Então, queira notar o desequilíbrio emocional, né? Emocional. O que eu fiz? Eu apenas levantei a mão, queria uma oportunidade para falar, mas não disse nada, não o interrompi. Levantei a minha mão e o que aconteceu? Pá! Uma agressão. Para que fazer isso? Sabe o que é isso? O cara vai para um debate apaixonado. Ele é um apaixonado pelas suas convicções, que não são verdadeiras, eu vou mostrar, não são verdadeiras. Mas ele está apaixonado por elas, disposto até a matar aqueles que contradizem as suas convicções. Esses debates sobre temas religiosos, eles não devem ser tratados dessa maneira, tá? Com sangue na garganta. Por quê? Porque isso vai trazer problemas de saúde para ele. O Albertinho, se continuar nessa toada desse jeitão, ele vai ter sérios problemas psicossomáticos. Quer dizer, são doenças no corpo provocadas pela psique que fica alterada. Então, é melhor não se envolver, não falar nada, ficar calado, do que fazer um treco desse. Cedo ou tarde, ele vai ter problemas psicossomáticos, problemas de ansiedade, angústia, preocupação, vai perder a sua alegria de viver. Não vale a pena. Mas, vamos avante. Então, o que aconteceu? Quando Jonas, o profeta Jonas, foi na cidade de Nínive pregar a destruição e a condenação daquela cidade, os ninivitas não disseram: essa palavra não é de Deus, esse homem está pregando heresia, esse homem está pregando condenação, esse homem não está pregando salvação. Não, eles se arrependeram dos seus maus caminhos, né? Vestido de sacos, se humilharam em sacos e cinza no pó da terra, pedindo misericórdia ao Senhor para que o Senhor revertesse aquela sentença.
Entendeu? O que aconteceu? Deus reverteu a sentença, tornou o mal em bênção, de acordo com a humilhação e o arrependimento do pecador. Então, qual era o proceder? Se houver uma palavra, o Senhor vem e manda uma palavra na igreja de correção, de punição ou até mesmo de juízo contra nós, por causa dos nossos maus caminhos e nosso proceder. Então, é isso, na cabeça dele, né? A graça santa de Deus, a santa graça de Deus, né? Não pode ser criticada, ela não pode ser corrigida, observada nas coisas que estão fora até da doutrina da igreja. Não, não pode. Né? E na ignorância, né, que o maior problema da igreja primitiva tinha origem, eram abundantes. E veja, tinha origem no quê? Que não havia nada escrito. Nada. Começou-se a definir as doutrinas nas cartas apostólicas que começaram a ser produzidas lá por volta do ano 60 em diante. Então, veja, é muito natural que surgissem heresias, entendeu? 2/3 do Novo Testamento, você lê, são contestações a absurdos heréticos que apareciam no seio da igreja. Um dos apóstolos que melhor espelha isso daí é Judas, que ele diz no verso 3, dizendo, ele na sua carta, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Quer dizer, por que ele escreveu isso? Ora, porque ele estava vendo que a coisa estava mesmo terrível. Nós temos que seguir o exemplo do Senhor Jesus. E o que ele fez? Ele contestou as crenças religiosas dos sacerdotes fariseus. E ele chega ao ponto de dizer o seguinte: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o terdes feito, fazeis filhos do inferno 2 vezes mais que vós. Serpente, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Leia lá o capítulo 23 de São Mateus. E nos exorta, nos desafia a seguir o seu exemplo. E veja, a razão da congregação entrar pelo caminho da perdição, criando o pecado de morte, essa doutrina diabólica. Outra doutrina diabólica é dizer que a Bíblia não é a palavra de Deus, que a palavra de Deus está na boca deles, não na Bíblia, que a Bíblia é letra morta, entendeu? E que eles são a boca de Deus na terra. Se essas crenças, ao invés de usarem somente da oralidade nos cultos místicos da congregação, fosse do conhecimento público, eles não seriam repreendidos e não entrariam por esse caminho. Mas, como é tudo escondido, tudo secreto, entendeu? Quem começou a denunciar estas coisas foi, de princípio, o irmão Ricardo Adam, lá com seu site, lá, o Reforma CCB, e em seguida apareci por lá, denunciando as listas secretas de ensinamentos da Congregação Cristã do Brasil, que hoje forma um livro. Você acha que seria humilde da nossa parte se rebelar e sair revoltado com a igreja e com o pregador que pregou a palavra? Note, então, o absurdo maior, tá? As duas citações dele, Ezequiel e Davi, bem, estes eram líderes, né, do Velho Testamento. Eles eram líderes da nação de Israel. Ainda dá para, refletir
a respeito. Mas comparar, né, uma cidade numa perversão infernal com uma comunidade cristã, tem sentido isso? Tem alguma coisa a ver? Não, evidentemente não tem. Mas ele quer se usar desses argumentos fajutos para justificar a violência e o crime, um dos maiores crimes da história da humanidade, o que foi cometido ao longo de 80 anos por esse ministério que está aí, e estes crimes ainda estão acontecendo. Você acha que seria humilde da nossa parte se rebelar e sair revoltado com a igreja e com o pregador que pregou a palavra? Ou a gente se humilhar, reconhecer o nosso pecado, se arrepender, invocar o Senhor, para que ele tenha misericórdia de nós e reverta aquela punição a nosso respeito? Esse é o verdadeiro proceder bíblico que os cristãos, que os profetas e que o povo de Deus, desde a antiguidade, fizeram ou praticaram. É o argumento do absurdo, né? Veja, o Senhor Jesus mesmo deu exemplo. Ele não aceitou o sistema mentiroso dos sacerdotes fariseus, dos escribas. Simplesmente assim, tá? E contestou estes homens, olho no olho até, como já apresentei um verso aí minutos atrás, alguns segundos atrás, e leia lá o Novo Testamento que você vai ver isso. Agora, não foi somente ele. Os apóstolos fizeram o mesmo. E Pedro, o apóstolo Pedro profetizou a respeito disso, né? E é um retrato fiel do ministério da congregação. Pedro diz na sua carta, e também houve entre o povo falsos profetas, como também entre vós haverá falsos doutores, que introduzirão encobertamente, quer dizer, bem escondidinho, tá? Por meio de listas secretas de ensinamento dirigidas somente aos anciãos, entende? Para ser pregado nos cultos por meio de linguagem subliminar, manipulando a mente das pessoas. O quê? Heresias de perdição. E negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Está aí, ó, nos cultos online. Está lá o Paulo Plácido dizendo que Jesus já veio, ele morreu na cruz, tudo bem, tal, mas você precisa saber da sua vida hoje. Quer dizer, joga o Senhor Jesus no lixo. Você não ouve falar do Senhor Jesus nos cultos da congregação. Eventualmente, um ou outro fala, mas senão você não ouve. 95% das congregações espalhadas pelo Brasil e até no exterior é só profetas do Velho Testamento, Davi, Ezequiel, Daniel, Jeremias, principalmente Moisés. E o Senhor Jesus nem é mencionado. Ele aparece somente na abertura do culto, nas orações. Entendeu? Porque é da tradição, é feito isso há 100 anos, senão você não vai ouvir. Você vai ouvir nos hinos que são cantados, porque está no verso do hino. Você vai ouvir na pregação se o nome dele estiver no texto, senão ninguém fala nada. Nem sabem o que é evangelho. Lá o Marzola disse que Jesus não entrou na glória, está esperando a igreja. Quando a palavra de Deus diz claramente que ele assentou-se à direita do Todo-Poderoso, entrou na sua glória e vai voltar, arrebatar a sua igreja. Aliás, isso é dito no nosso 11º ponto de doutrina, que ninguém fala, ninguém sabe. Os que falam, os que acreditam em arrebatamento, acreditam em arrebatamento espiritual, quando na realidade a carne vai ser transformada e arrebatada, vai ser transformada num corpo glorificado igual ao do Senhor Jesus e arrebatada para a sua glória. Entende? Cheio de heresias, cheios de absurdo. Esses homens não sabem nem o que estão falando nas tribunas, mas é a igreja, a congregação cristã do Brasil dos nossos dias, é a igreja de agora. É a igreja de agora. E não foram para as redes sociais defamar o ancião, defamar o cooperador, falar mal da igreja, defamar a doutrina, blasfemar contra o povo de Deus ou fazer chocarrices. Um absurdo, né? Falar em rede social lá na igreja primitiva.
Não tinha essa rede social mesmo, né? Porque se tivesse, meu amigo, o pau ia comer solto. Ai, meu Deus do céu, quanta asneira, né? E outra coisa também, meu querido, outra coisa também. Falar a verdade não é falar mal, tá? Os principais críticos da congregação, eles estão apresentando áudios, né, das manifestações desse ministério corrupto e corruptor que está aí, né, criminosos, né, documentos da igreja, entendeu? E a fundamentação bíblica. Qual é o problema disso aí? Isso é falar mal? Falar a verdade virou agora falar mal? Então, o Senhor Jesus e os apóstolos tiveram uma conduta verdadeiramente deplorável, porque todos eles passaram o tempo todo fazendo isso. Como eu disse alguns minutos atrás, 2/3 do Novo Testamento são questionamentos às heresias que estavam surgindo. E o Senhor Jesus já encontrou um status quo resolvido. Ele já encontrou o sistema resolvido. Então, e ainda nos exorta a seguir o seu exemplo. Esse camarada está falando muita besteira. É muita besteira. Bom, eu paro o vídeo por aqui, que já está comprido demais, tá certo? Vamos fazer uma terceira parte, talvez a gente faça uma quarta parte. Agora, se você está curioso, veja lá a live original de todos esses meus comentários, para você, então, completar a sua informação e conhecimento. Para o vídeo por aqui, Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz gloriosa do nosso Deus, sempre no precioso nome do Senhor Jesus. Amém? Amém.